Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia, tá? Estamos falando a partir do terceiro trimestre sobre o trabalho e as relações que tem com a sociedade, com nós mesmos, como pessoa, como ser humano. Na semana retrasada nós falamos sobre a estratificação do trabalho, a estratificação social, falamos das várias camadas dessa sociedade capitalista e piramidal. Semana passada nós falamos uma coisa que foi uma coisa meio triste relacionada ao trabalho, que é a precarização do trabalho, a uberização do trabalho, a falta de trabalho e que nesses tempos modernos traz a uberização de trabalhadores que trabalham muito, mas eles não estão garantidos pela CLT, pelas leis que consolidificam o trabalho no Brasil, tá? Hoje nós vamos falar do trabalho, sobre o trabalho como dignidade humana, né? O trabalho traz dignidade à pessoa humana, o trabalho é um direito. Bem, na nossa Constituição de 1988, traz lá que todos nós temos direito ao trabalho, tá? O trabalho, ele tem um papel fundamental na vida em sociedade, isso desde os primórdios, né? Seja realizado de forma autônoma, né? Ou assalariada, ou você trabalha por conta própria ou assalariado. E é pelo trabalho que a maioria das pessoas assegura moradia, alimentação regular, saúde, locomoção, lazer, cultura e tudo que é necessário para a existência compatível com a dignidade da pessoa humana, tá? Por isso, a procura por empregos e a reivindicação por melhores condições de trabalho e remuneração são situações comuns no cotidiano da classe trabalhista e estão relacionados com a conquista e a manutenção dos seus direitos. A gente vê muito nas famílias, por exemplo, o que se chama entre o pai de família, né? Quando ele está desempregado, não é só a falta do dinheiro, são as questões comportamentais que vão piorar a situação daquela família. Do trabalhador sem emprego, ele fala que está sem dignidade, ele está sendo humilhado, e isso atrapalha mais ainda numa sociedade que ainda é patriarcal, ainda é falocêntrica, né, infelizmente, da questão do homem ser o provedor, o homem ser o provedor das necessidades básicas da casa. Então, às vezes, o marido está desempregado e a mulher está empregada, isso causa transtorno, isso causa conflito. E assim, a falta de trabalho, ele vai mexer com uma série de questões que estão fora de que muitas vezes as pessoas pensam, né? É uma questão muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Bem, o direito humano ao trabalho para a Organização das Nações Unidas, né? Dada a importância para a vida em sociedade, o trabalho é compreendido como um direito fundamental da pessoa humana. Isso está garantido na Organização das Nações Unidas, que é a ONU, tá? A ONU é uma instituição estabelecida a partir da Segunda Guerra Mundial, um país liberal, eles se reuniram em Nova York, nos Estados Unidos, e foi criada essa organização após a Segunda Guerra Mundial, tá? Bem, aqui eu vou ler um texto para vocês, que ele fala mais ou menos sobre isso, sobre o trabalho e o direito, que todo ser humano tem direito ao trabalho. O direito ao trabalho é essencial para a realização de outros direitos humanos e constitui uma parte inseparável e inerente da dignidade humana. Toda pessoa tem o direito a trabalhar para poder viver com dignidade. O direito ao trabalho serve ao mesmo tempo à sobrevivência do indivíduo e de sua família e contribui também na medida que o trabalho é livremente escolhido e aceito, para que a sua plena realização e o seu reconhecimento no seio da comunidade. Bem, às vezes o trabalho não traz dignidade. Por exemplo, às vezes quando o trabalho não é uma escolha, é o que sobra. Por exemplo, uma pessoa que tem uma formação acadêmica, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o curso superior, ele espera de todo o tempo que ele investiu na academia, em seus estudos, que ele tenha um trabalho digno e compatível àquilo que ele estudou. Muitas vezes, né, eu pego muito estudante falando, fazer faculdade para quê? Estudar para quê?
se eu vou acabar sendo motorista de aplicativo, né? Isso é muito cruel, porque assim, se o trabalho traz dignidade, por que ser um motorista de aplicativo não seria digno, né? Então a gente abre um debate, a gente abre uma discussão sobre essa questão. É só o trabalho, é só estar trabalhando que vai me dar dignidade? Por exemplo, se eu estiver trabalhando em qualquer coisa, mesmo que seja um trabalho que não esteja compatível com a minha formação, esse trabalho vai me trazer dignidade ou vai me trazer frustrações, né? Então, assim, é um debate que você tem que ser posto à mesa, e o texto também, ele sai um pouco da romantização desse texto, quando a gente fala, eu tenho trabalho, eu tenho dignidade, se eu não tenho trabalho, eu não tenho dignidade. Então, a gente precisa discutir muito essa questão, tá? Onde que está garantido esse direito ao trabalho? Bem, o direito ao trabalho, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 23, ele diz: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Nós, no Brasil e em outros lugares do mundo também, nós temos o que se chama de proteção ao desemprego, que é quando você é mandado embora de uma empresa, você tem o salário de desemprego, né, que você consegue se manter até conseguir o outro emprego. Isso a gente chama de proteção contra o desemprego. Mas todos nós temos direito a escolher onde a gente vai trabalhar? Não. Na nossa classe mesmo de professor, tem muitos professores que estão sem trabalho, mesmo precisando de tantos professores na escola, e que eles estão fazendo atividades que não são compatíveis à formação de professor. Então, assim, a gente tem a livre escolha, embora na Declaração Universal dos Direitos Humanos esteja bem escrito lá que todo ser humano tem direito ao trabalho e a livre escolha do emprego, não é bem assim, tá? Ninguém escolhe onde vai trabalhar. Às vezes o trabalho ele é imposto pela necessidade de sobrevivência, né? Então, às vezes você aceita o trabalho porque não é aquele trabalho que você quer, não é o trabalho que você escolheu, mas é justamente a obrigatoriedade de você sustentar a sua família, sobretudo quando é o homem numa sociedade, como falei, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, tá? Na Carta dos Direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos também fala: todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Numa sociedade sexista como a nossa, onde existe a questão de gênero, a mulher ainda ganha 30% a menos 30% a menos do que o homem. Mesmo fazendo o mesmo trabalho, ela vai ter remuneração diferente. Então, quando a mulher ganha 30% a menos do que o homem, está ferindo o que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Outra questão: todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegura, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Será que isso também, isso que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, acontece? Será que todo o trabalho ele é compatível com a dignidade humana, né? Todo trabalho é digno. Sim, todo trabalho é digno. Mas será que não vai se respeitar a individualidade de cada um? Qual indivíduo que está escalado para o trabalho, para aquele trabalho? Será que a pessoa que fez engenharia, que investiu 5, 6 anos em uma universidade, ele vai ser feliz trabalhando como o servente de pedreiro numa obra? Embora todo mundo vai falar, todo trabalho traz dignidade. Então, essa é uma coisa bastante discutível, bastante relativa, né? Se ter um trabalho é trazer comida para dentro de casa e qualquer trabalho traz dignidade, então a gente encerra aqui. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Outro: todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Porque a gente vê, na verdade, que assim, a questão do sindicato ele vem a partir da Revolução Industrial, né? O direito à legitimação dos sindicatos, dos trabalhadores, mas a gente vê também que às vezes, quando, por exemplo, você está numa empresa, você é mandado embora da empresa, quando você busca o sindicato e reivindica os seus direitos,
você fica, é claro que isso diminuiu muito, você fica marcado no mercado, né? Aí as pessoas, o que elas fazem? Elas se submetem a aceitar a palavra do patrão para poder não ficar marcado ou perseguido dentro do mercado de trabalho, né? Então eu não sei se é bem assim também não, tá? Vamos lá. Diagrama dos 5 é uma atividade que a gente vai fazer, tá? Essa atividade ela teria que ser feita em sala de aula, porque pede o agrupamento. Essa atividade está no centro de mídias, tá? Essa aula que eu estou com vocês agora, ela está lá no repositório do centro de mídias. Bem, a pergunta que eu faço por que, o primeiro porquê para o problema sugerido, tá? Vocês vão analisar. Segundo, continue a questionar por que para aprofundar a reflexão e chegar à raiz. Segundo, conclua o processo sistematizando as reflexões do grupo. Compartilhe com os elementos do grupo as suas percepções. Então vamos lá. Primeira questão. O direito ao trabalho é definido pela Organização das Nações Unidas como essencial para a realização de outros direitos humanos. Por quê? Por quê? Né? O primeiro porquê porque o problema é sugerido. Segundo, aprofunde a reflexão e chega à raiz. E o último porquê, a gente vai compartilhar por que o trabalho é essencial para a dignidade humana. Será que quem não trabalha não tem dignidade? É isso? Porque, na verdade, numa sociedade capitalista, existem duas classes sociais. A de quem tem a máquina e a de quem produz na máquina. Então, aquele que tem a máquina, ele não é trabalhador, então ele não tem dignidade. Quem não produz não tem dignidade humana, aí só tem dignidade humana quem tem o trabalho? É para se pensar. Bem, a centralização do direito ao trabalho nos direitos humanos, a DH, que é direitos humanos, a partir de agora falando o DH. O trabalho é essencial para a realização de outros direitos humanos, porque sem ele, dificilmente a maioria das pessoas conseguiriam alimentação, saúde, moradia, educação, cultura e lazer, viver e participar da sociedade. Vale lembrar que os direitos humanos são universais, indivisíveis, inalienáveis e interdependentes. Se a pessoa não tem um trabalho, ela consegue alimentação? Ela consegue saúde? Ela consegue educação? Ela consegue cultura? Ela consegue lazer? Ela pode viver e participar da sociedade? Isso que a gente discute, mas os direitos humanos dizem que sim, que ela precisa de trabalho para ter tudo isso. Então, qual é o papel dos trabalhadores em relação ao direito ao trabalho, né? Embora universal e consagrado direitos humanos, os direitos humanos em relação ao trabalho, a concretização do direito ao trabalho varia em cada país, né? Isso resulta de processos conflituosos e disputas políticas entre atores heterogêneos ideologicamente divergentes, que são os trabalhadores, empresário e Estado. Então, o trabalhador pensa de um jeito e o empresário pensa de outro jeito, o Estado pensa de outro jeito, às vezes a comunidade pensa de outro jeito. Bem, o reconhecimento da liberdade de associação e de organização coletiva dos trabalhadores para a defesa dos seus interesses, por exemplo, demanda muita luta e participação política. Tudo é uma questão política. Por exemplo, o sindicato dos professores. De que lado eles estão? Obviamente que está do lado dos professores, mas e os professores? Como que eles estão divididos politicamente? Numa greve de professor, numa manifestação de professores, todos vão às manifestações? Todos vão entrar em greve? Tem assim a questão que é a questão política que vai dividir, mesmo dentro do sindicato, mesmo dentro de uma classe de trabalhador, vai dividir muito as opiniões em relação ao que o sindicato está resolvendo, tá? Formas de organização, né? A gente vai falar agora um pouco dos sindicatos que vai surgir na primeira revolução industrial na Inglaterra, tá? Uma das formas de organização dos trabalhadores é o sindicato.
cujo movimento associado é o sindicalismo, né? Os sindicatos são grupos que representam os trabalhadores, criados para equilibrar o poder dos empregadores, já que em relação entre patrões e empregados sempre foi desigual e cheia de conflitos. Quando tem a primeira Revolução Industrial, a gente vai ver essa questão, a questão do tempo, a questão do trabalho opressor, o trabalho que não traz direitos, só traz deveres, a questão que fere os direitos humanos, que era o trabalhador trabalhava às vezes 8 horas por dia em condições de miserabilidade, né? Então a gente vai discutir essas questões depois com o sindicalismo, tá? Bem, a gente vai explorar agora a trajetória histórica e política em que os trabalhadores lutaram para ter direitos e melhores condições de trabalho. Marco do direito ao trabalho e do sindicalismo no Brasil. Em 1888, que quando é decretada, institucionada, estabelecida a abolição da escravidão, é a introdução do trabalho livre e assalariado. Então a gente tinha 40% da população brasileira com mão de obra escrava. A partir de 1888, essa mão de obra escrava ela vai ter um trabalho livre e assalariado. Em 1907, o decreto 1637, de 5 de janeiro de 1907, autorizava a criação de sindicatos para trabalhadores urbanos. Tem a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que passa a regular a criação e atuação de sindicatos no Brasil em 1930. E em 1934, a Constituição Federal, pela primeira vez, reconhece e tipifica o direito do trabalhador no governo de Getúlio Vargas, tá? Na década de 1940, as leis asseguram o salário mínimo e o repouso semanal remunerado reivindicados pelos trabalhadores, instituição e consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, onde que até hoje a CLT é que vai regular as leis do trabalho. Em 1950, no breve período democrático, os sindicatos se fortalecem como interlocutores dos trabalhadores para negociações coletivas, como no movimento pela paridade salarial. Em 1970, institui-se o 13º salário e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. O novo sindicalismo busca maior autonomia em relação ao Estado e promove greves históricas como a dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo em 1979. Em 1980, são criadas organizações sindicais para unificar diferentes categorias de trabalhadores, como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em 1983, em contraponto ao modelo vigente desde 1930. Década de 1988, a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, incorpora antigas reivindicações como o direito à greve, o seguro-desemprego e a licença maternidade ampliada, tá? Os trabalhadores e os sindicatos e a sociedade. O sindicalismo não só surge como resposta às condições dos trabalhadores na indústria capitalista, mas também tem o poder de transformar toda a sociedade. Ele se manifesta por meio de organizações que se adaptam às normas da sociedade em que estão inseridas, mas que têm objetivos que vão além delas e muitas vezes entram em conflito com essas normas, tá? O sindicalismo gera e alimenta conflitos, tanto dentro quanto fora das empresas, mas também centraliza a participação social e política de grandes grupos de pessoas, ajudando a integrá-las na sociedade. Não sei se vocês percebem, de vez em quando eu tenho bater de porta aqui, que eu estou gravando essa aula dentro de um laboratório e às vezes às vezes tem algum professor que está precisando entrar e é isso. Acho que quem está assistindo lá, acho que tem esse direito de saber, que às vezes eu até me perco porque tem gente batendo na porta, mas isso é a escola funciona dessa maneira, tá, gente? A escola é para todos, né? Bem, no final dessa aula eu vou colocar uma charge, né, que vocês vão observar e vocês vão ver que o nome dessa charge é Temos Vaga. Não há benefício,
nem férias, nem descanso remunerado, plano de previdência contra acidentes também não. Entregou, ganhou. O meio de transporte é por conta do candidato, mas o horário de trabalho é flexível. É o que a gente chama de precarização, né? Você vai lá, você vai trabalhar para o iFood, eles vão falar isso, ó. Não há benefícios, não tem férias, não tem descanso remunerado, não tem plano de previdência. Entregou, ganhou. É por isso que muitas pessoas correm. Existem muitos acidentes de trabalho. A gente falou isso na aula passada. De repente você tem uma moto, você quer trabalhar entregando alimentos, entregando documentos, entregando seja lá quaisquer que sejam a mercadoria. E quanto mais mercadoria você entrega, mais você ganha, mas você corre riscos, né? Você corre risco no trânsito. Isso a gente chama de precarização, que a gente já viu na semana passada, tá? Eu vou deixar essa atividade bem no final para vocês fazerem, tá? Bem, o trabalho é um direito fundamental de todo ser humano. Considerando os seus aspectos, como você percebe esse direito entre as pessoas do seu convívio, né? Na família, seus vizinhos, seus amigos, ele já está assegurado para todos? Não. Será que tá? Acho que não. Alguém já vivenciou a condição de desemprego? Eu mesmo já vivenciei na minha família a condição de desemprego. Como foi essa experiência? Vocês podem começar a pensar agora, tá? Alguém da sua família é sindicalizado? Como você percebe o papel dos sindicatos? Embora muitos de vocês ainda não trabalham, mas acho que todos já ouviram falar qual é o papel do sindicato na vida do trabalhador, tá? E vou deixar a foto aqui também da carteira de trabalho. Acho que muitos já têm carteira de trabalho, embora hoje em dia existem muitas questões tecnológicas, né? A carteira de trabalho é assinada digitalmente e muitos nem têm carteira de trabalho e trabalham com contrato, tá? Sobre o direito do trabalho, em função da sua importância e centralidade para a vida social, o trabalho se constitui na contemporaneidade como um direito fundamental de toda pessoa humana. Esse direito envolve, entre outras questões, entre outros aspectos, que toda pessoa tem direito a um trabalho remunerado de forma justa e equitativa, protegido que garanta à sua família uma vida digna, né? Tem que ter escola, tem que ter lazer, tem que ter alimentação, tem que ter saúde, e o trabalho propicia isso. Em torno desses direitos, os trabalhadores se organizam para negociar e defender seus interesses e direitos com outros atores, que é contra ou a favor ao seu empregador ou contra o Estado, em torno dos sindicatos, tá? E muitas pessoas acham que pessoas que são sindicalizadas, que lutam, que reivindicam por melhores condições de trabalho, são bandalheiros, né? Você vê quando tem greve de ônibus, às vezes a própria mídia coloca os trabalhadores como bandalheiros, como assim, olha, a gente tem que trabalhar, não tem ônibus, então coloca a própria classe trabalhadora contra as pessoas que estão fazendo greve. Quando os médicos fazem greve, quando os professores fazem greve, a greve não é bem vista no nosso país, né? Isso é uma questão cultural e histórica, de que a greve é direito do trabalhador e está garantido na Constituição de 1988, tá? Bem, agora no final eu vou deixar a atividade que eu falei que eu deixaria para vocês. Vou colocar um vídeo para vocês também que fala um pouco sobre essa questão do trabalho e a dignidade humana. A gente pode voltar até a Idade Antiga, onde a gente vai descobrir onde nasce essa questão de que o trabalho dá dignidade, né? Na verdade, o trabalho lá na Idade Antiga era vista como um castigo também, né? Mas depois, passando a Idade Média e a Idade Moderna, a gente vai ver que é só com trabalho que a gente vai ter a dignidade. Isso para quem não é herdeiro, né? Porque as pessoas que são herdeiras dos castelos, elas não trabalham, elas têm alguém que trabalha para elas. E é aí que vai gerar a questão da desigualdade, das injustiças sociais, a precarização do trabalho, e como a falta de emprego vai impactar nas famílias de forma negativa. Existem muitos divórcios, muitas separações. Quando um trabalhador está desempregado, ele se sente frustrado, ele se sente não digno. Isso traz outras questões que a gente pode debater numa próxima aula, tá? Então fiquem por aqui até o final da aula. Façam a atividade que eu sugeri, que eu vou deixar agora aqui no slide para você. Essa aula está lá no centro de mídia, você pode voltar e está no repositório também, tá bom?
Ficam com o vídeo, depois a gente conversa em sala de aula sobre as questões que a gente refletiu nessa aula, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.